A globalização e a facilidade na obtenção das informações modificaram o comportamento dos clientes. Logo, é essencial que o profissional da intermediação imobiliária esteja preparado para entender as necessidades desse novo consumidor. Em um cenário de oscilação econômica, muitos profissionais buscam a receita perfeita para conquistar os compradores e, consequentemente, vender mais imóveis. Para isso, é essencial que os corretores reúnam características e realizem ações específicas para fechar bons negócios. Para abordar o tema, recebemos no programa de hoje Roberto Canter, mestre em marketing e professor da Fundação Getúlio Vargas. Professor, obrigado pela presença. É um prazer recebê-lo aqui na TV Cresce Rio. Caio, eu que agradeço estar aqui no programa Mola Direta da Cresce Rio. Espero que a gente consiga conversar e ajudar a todos aqueles que assistem ao nosso programa a tirar dúvidas sobre o fascinante e estimulante momento de hoje da economia e como que o marketing pode ajudar. Professor, o empoderamento do consumidor é uma tendência irreversível? Ele é uma tendência irreversível porque o que a gente chama de empoderamento do consumidor está muito ligado às nossas conexões digitais. E hoje o nosso amigo celular e tablet é o primeiro que a gente acorda e o último que a gente dorme, antes até de marido, mulher, namorados e afins. Então, e o empoderamento do consumidor, ele vem exatamente porque ele vive o mundo integrado, do online e do offline. Então, não tem como. Quando você está num lugar, numa loja, num serviço, num restaurante, numa corretora de imóveis, numa incorporadora, você não está sozinho, você está ligado com tudo que acontece no mundo ao mesmo tempo. E isso é um poder que antigamente não havia. Roberto, o cliente está cada vez mais bem informado e com o maior poder de escolha. Desta forma, o vendedor também sofre uma modificação se tornando um consultor. Qual a sua opinião sobre a mudança de comportamento do consumidor e do vendedor? O vendedor ele tem que estar absolutamente ciente que o comprador tem hoje uma quantidade muito grande de armas e ferramentas a seu dispor na decisão de compra. Então, aquele vendedor anteriormente que achava que somente o produto iria servir, que quando ele entrasse num stand ou ligasse para o telefone e pedisse uma determinada oferta, aquilo ia ser suficiente para ele se convencer da compra, acabou. Porque hoje o consumidor, por ter acesso à internet, por ter acesso à informação, uma informação cada vez mais qualificada, não podemos esquecer a importância hoje dos chamados reviews, das recomendações, de você é bem atendido, isso gera um boca a boca, você é mal atendido, isso gera uma notinha ruim, uma estrelinha ruim, uma notinha ruim. Tudo isso impacta diretamente nas decisões de compra. Então, o vendedor que ainda tem uma visão muito antiquada do seu papel, que é basicamente um expositor de produto, seja uma câmera fotográfica, ou um apartamento, ou uma sala, ou um prédio, um terreno, e ele não entende o que realmente o cliente deseja, ele está com uma enorme dificuldade, ele vai encontrar uma enorme dificuldade em vender seu produto. Quais as principais características que o corretor de imóveis deve possuir para entender as necessidades desse novo cliente? Então, a primeira coisa, eu acho que até mesmo antes de pensar no cliente, ele tem que se informar. Então, ele tem que, quando ele tiver o seu leque de opções, de apartamentos, de prédios, ele tem que, de uma certa forma, ele segmentar os produtos. O que significa segmentar? É entender o público. Quem é o comprador desse apartamento? Quem é o cara que vai alugar essa sala? Quem é que vai comprar esse andar todo? Que tipo de empresa pode estar predisposta a esse produto? Então, o papel do vendedor, antes de atender o cliente, é se colocar no lugar do cliente, é antecipar as necessidades do cliente. No momento que ele consegue fazer esse modelo de antecipação, ele estuda o perfil de cada um, Caio, vai ficar muito mais fácil, quando surgir o cliente, ele ter respostas. E ele vai conseguir informar para o cara, para a pessoa, para o comprador, para o potencial cliente, determinadas informações que o mesmo cliente não havia pensado antes. E nisso, a sensação de segurança, porque é uma coisa muito importante. Por que o cliente usa um intermediário especialista na hora de comercializar
um imóvel, seja para venda ou para compra ou para alugar? É porque ele olha no corretor e enxerga no corretor um poste, uma parede, um elemento seguro, alguém que lhe retrata confiança, que passa um absoluto conhecimento do setor, da área. Ele não está afim de ser enganado. Quando vem o corretor e fala assim, essa é uma ótima oferta e tem um custo-benefício bom, se ele entrar na internet, é isso que a gente está falando de empoderamento da internet, e ele entrar na internet e viu um produto sendo vendido no mesmo prédio a um preço muito menor, o corretor acaba com a credibilidade na hora. E não tem, isso é uma frase muito importante, não há uma segunda chance para uma primeira impressão. No mercado imobiliário, a venda costuma representar um alto valor, pois os imóveis são caros. Isso, de certa forma, muda o aspecto da venda e do consumo? Olha, seria uma ingenuidade dizer que você vender uma roupa de R$200 ou um imóvel de 2 milhões é a mesma coisa, obviamente que não é. Mas o que é fundamental, e nesse ponto, autoconfiança e conhecimento e experiência de vida, é muito importante que o corretor ele não se coloque no seu lugar e se coloque no lugar do cliente. Quer dizer, o dinheiro não sai do bolso do corretor. Não adianta ele falar, pô, eu estou ferrado, não estou com dinheiro para pagar minhas contas no final do mês. Na hora que ele está lá na frente do cliente, ele é o dono. E ele se coloca na posição do cliente. O cliente tem dinheiro para isso. Eu me lembro uma vez que eu estava numa loja e uma vendedora virou e ouvi para uma cliente, mas você não acha que esse produto é caro demais para você? Quem é a vendedora para poder julgar o que é caro e barato para um? A gente vai, né? Tem uma história muito, né? Acho que hoje a gente não tem mais aquela coisa do visual, né? Hoje não se veste de maneiras tão diferentes que aquele corretor que ainda julga a pessoa pela sandália havaiana e pelo short, esse está morto, né? Porque as pessoas são muito mais do que elas aparentam ser, né? O tamanho da conta, enquanto ela tem aplicado na conta, nos dias de hoje não tem nada a ver com a maneira como você se veste. Pelo contrário, eu diria que a pessoa que se veste segunda a sexta-feira de maneira super formal, terno, gravado, todo arrumadinho, o que ele mais quer, principalmente no caso do Rio de Janeiro, é no final de semana botar sua sandália havaiana, seu short, sua bermuda, camiseta. Agora, é óbvio que um bom observador, e isso é uma coisa importante, ele vai poder observar o relógio que a pessoa usa, né, o carro que a pessoa vem, né, o tipo de conversa, às vezes a maneira como a pessoa, como a mulher, ou a namorada, ou a família está vestido. Obviamente que dizer que você não deve olhar para o lado visual como eu vou dizer, como construção da sua venda, seria uma coisa errada, mas jamais definir. Então, voltando à sua pergunta original, o papel do vendedor é se colocar no lugar do cliente e esquecer a questão do dinheiro. Eu tenho que vender um apartamento, uma casa no Jardim Pernambuco de 50 milhões, da mesma forma que eu vou vender uma sala no subúrbio por 50 mil reais. Minha casa, minha vida. E esse é o papel do corretor. Essa capacidade camaleônica que o vendedor de imóveis tem que ter. Para conquistar novos clientes, é necessário que o profissional invista em atualização constante. Na sua avaliação, quais são esses investimentos e de que forma eles influenciam nos resultados? Olha, eu diria que o principal investimento que alguém tem que fazer é, primeiro, cultura geral. Então, assim, acho que a pessoa tem que ler, tem que entrar na internet, tem que ler um jornal, tem que ler um Globo, tem que ler um Valor, tem que assistir um programa numa GNT, sabe? Tem que saber do que se trata as coisas no Brasil e no mundo, porque isso, obviamente, ajuda a venda. O processo de venda ele tem várias fases. Um dia a gente pode até fazer uma outra entrevista, um bate-papo, falando sobre o processo de venda. Mas ele tem várias fases. Mas a primeira fase de qualquer venda é a criação da empatia. E na criação da empatia, que é a capacidade que eu tenho de não só me colocar no seu lugar, mas também gerar uma conexão emocional, existe um lado importante chamado quebra-gelo. O quebra-gelo é básico de qualquer estratégia de vendas. E o que é quebra-gelo? Não é só falar de futebol, né? É falar de assuntos em gerais, é passar para o cliente uma certa segurança, uma certa simpatia, uma capacidade, né, de se colocar no lugar do outro.
Então, a primeira coisa é muito simples, é se informar. E não se informar só nos assuntos que você gosta. Se colocar nos assuntos que aquilo que você acha que o seu público-alvo vai gostar. Isso é uma coisa muito importante. Você criar capacidade de diálogo. Depois disso, eu acho que tem uma série de cursos de formação, desde matemática financeira, para você saber fazer o mínimo de conta e entender o que significa você ter um financiamento, o que significa juros compostos, a vantagem de você tirar o dinheiro de uma aplicação e pagar o seu imóvel à vista. Então, se você... Porque as pessoas não têm acesso, né? Poucos têm acesso à informação. E eu sempre vejo o corretor como um solucionador, como um gestor. É um gestor da minha vida. Ele deve ocupar esse papel como gestor da vida da pessoa, mesmo que momentaneamente. Então ele tem que se capacitar em vendas, se capacitar em informação cultural e, eventualmente, em matemática. Eu acho que um cursinho básico, um entendimento básico de matemática financeira, sabe, matemática financeira para leigos, acho um papel muito bacana para o corretor poder saber também. Roberto, explica melhor o que são estratégias de lealdade e como implementar essa técnica no dia a dia da corretagem. Isso é uma questão muito complexa, né? Eu particularmente trabalho com gestão de relacionamento e tenho alguns clientes na área de incorporação e agências e corretoras. E é muito diferente você falar em gestão de lealdade, no caso de imóveis, daquele que, por exemplo, de uma loja, onde o cliente tem uma venda recorrente. O grande desafio é você manter-se sempre presente. Então você tem que entender, e tem um grande amigo meu que tem uma frase maravilhosa, que diz que uma vez realizada a venda, assinado o contrato, qualquer contato que você faz posterior, que nós chamaríamos de pós-venda, nada mais é do que o primeiro passo à próxima venda. É importante dizer que no caso do corretor, como a gente já tinha abordado um pouco antes, a figura do corretor, da corretora, né, da empresa, ela vende credibilidade. Então, e o boca a boca é fundamental para esse tipo de mercado. Então, se você me dá um bom atendimento e eu compro um imóvel, vendo um imóvel, alugo um imóvel, e eu sinto confiança, e você mantém um contato comigo, você me manda um WhatsApp de feliz aniversário, lembra de quando meus filhos fazem anos, comemora comigo alguma coisa. Não, Roberto, faz um ano, faz um mês que você se mudou, faz 6 meses que você... Sabe? Cria alguma coisa bacana, manda uma lembrancinha. Isso aguça a minha lembrança do corretor e mesmo se eu talvez tenha comprado um imóvel para ficar durante muitos anos, na hora que algum amigo, alguma pessoa desejar, eu vou indicar quem? O desconhecido ou aquela pessoa que me atende bem? Então, é importante entender que programas de relacionamento, aí é uma coisa muito importante, né? Quer dizer, uma coisa é falar de um programa de relacionamento que uma corretora ou uma incorporadora desenvolve e que envolve toda a sua equipe de venda, a sua equipe de venda própria e a sua equipe de venda terceirizada. Outra coisa é aquele papel, e acho que é para esse público que nós estamos falando, que o corretor individual tem que ter. Então, o corretor, você que é corretor, que exerce o papel e a profissão de corretor, você deve cuidar de todo o cliente. E você não pode esquecer de momento algum que o fato de você ter feito uma venda, de você ter feito um contrato, esse cliente vai esquecer de você. A sua obrigação é se manter sempre presente. Mesmo que ele leve anos para eventualmente comprar outro imóvel ou vender outro imóvel, não importa, você deve permanecer vivo na lembrança dele. Sempre com bom senso, sempre com boas ideias, com bom gosto. Porque se você não fizer a venda para ele, com certeza você vai fazer uma venda para um amigo dele. Para finalizar, deixa um recado para o corretor de imóveis que está nos assistindo nesse momento. Então, eu acho que a grande mensagem que eu tenho para você, corretor de imóvel, primeiro, é difícil, mas acorda de manhã cedo dizendo eu consigo, é legal. A quantidade de
Nãos é uma coisa que faz parte do seu dia a dia, mas acredite, não faz parte só do seu, faz parte do meu dia a dia. Para cada consultoria que eu faço, eu mando 15 propostas e somente uma é aceita. Então, esse índice de conversão é complicado para todo mundo, então não é só você que sai na rua, na chuva, no calor, no sol, e mostra apartamento, e mostra casa, e mostra terreno, e quando vai ver a pessoa não compra com outro. Mas quando você faz uma venda, né, quando você vê a alegria da pessoa que está comprando ou vendendo, isso te dá uma realização. E você tem que ancorar, né, esse sentimento, lembrar das coisas fantásticas e o seu papel junto à sociedade, né, que é uma coisa importante. Por isso que não se veja como um vendedor, veja como um consultor de soluções. Você é uma pessoa que tem a capacidade de trazer e levar sonhos para os outros. E esse é um trabalho que vale ouro. Eu acho que é isso que eu poderia dizer para você. Roberto, obrigado pela presença e pelo conteúdo passado aos profissionais deste programa. Eu que agradeço, é sempre um prazer, uma honra estar aqui com vocês, contribuindo para o setor, um setor de extrema importância para a economia brasileira e, como qualquer outro setor, necessita o tempo todo, informação e transformação de conhecimento. Então, o nosso papel aqui, enquanto facilitador, é esse mesmo. Está contribuindo para um melhor desenvolvimento do Brasil de todas as áreas. Obrigado. Corretor de imóveis. No programa de hoje, você pode compreender quais são as principais estratégias para entender esse novo consumidor e alavancar as vendas. Tem alguma sugestão de tema para abordarmos aqui no programa Mala Direta? Então envie um e-mail para o endereço que está aparecendo aqui embaixo na tela. Sua participação é sempre fundamental para o crescimento da TV Cresce Rio. Um grande abraço, te aguardo no próximo programa.